Oi pessoal, eu sou a Dani e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de um bolo com o tema Skol. Então já vai deixando um like pra gente, se inscreve no canal e depois comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo. Vamos iniciar fazendo a nossa pré-camada do bolo. Então esse bolo é um bolo de 1,5 kg, tá? Ele tem 3 camadas de recheio e a pré-camada eu faço com chantilly, só que com chantilly um pouquinho mais maleável, um pouquinho mais mole. Então eu venho passando, começo pelo topo e todo o excesso que sai do topo eu vou jogando sempre para as laterais. Nessa pré-camada você não precisa colocar muito chantilly, é só mesmo para os farelos do bolo não ficar ultrapassando a nossa decoração, ficar por cima da nossa decoração. Então não tem necessidade de colocar muito chantilly nessa parte, até porque depois a gente vai vir fazendo a decoração, então vai colocar o chantilly da decoração. Por isso não precisa colocar muito nesse comecinho da pré-camada para não ficar com excesso de chantilly. Aqui eu já tô terminando a nossa pré-camada, vou só dar uma ajeitadinha no topo e pronto, é isso. O chantilly eu vou usar exatamente o mesmo que eu fiz para pré-camada. Ele tá molinho, mas ele dá pra mim fazer o alisamento, ele vai dar tranquilo porque eu quero fazer, eu não preciso bater novamente. Mas se você deixou muito molinho, então você bate um pouco mais. Tá vendo que a textura do meu ali dá pra deixar liso? Então pra mim tá tranquilo, ele não tá nem muito mole e nem passou pro ponto de bico. Então tá perfeito pra poder fazer o alisamento da forma que eu tava precisando. Ali já tô tentando alisar o topo e tirando todo o excesso e sempre jogando pras laterais. É basicamente a mesma coisa que a pré-camada, só que com uma camada mais grossa. A gente vai fazer da mesma forma. Vem alisando todo o nosso bolo. Faltou, a gente preenche com um pouco mais de chantilly, fazendo sempre dessa forma. Ali eu sempre vou pegando um pouco mais da minha bacia, tá vendo? Pra colocar nesses cantinhos que ficarem perfeito. Eu gosto de tentar ajeitar o máximo possível agora, pra depois não ter que ficar vindo com a espátula de alisar as laterais e ter que colocar um pouco mais. Então eu gosto de tentar preencher o máximo aí. Então, se eu conseguir deixar o máximo liso possível, não vou ter tanto trabalho. Lembrando que tem várias formas de a gente fazer o alisamento do bolo, tá bom? Não precisa fazer exatamente da forma que eu estou fazendo. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, que é quando eu coloco com a manga de confeitar. Então, eu venho com a manga de confeitar, passo todo o meu chantilly pelo bolo e depois eu só venho alisando. Pra quem tem um pouco de dificuldade de fazer dessa forma, tem esse outro método que é muito bacana também. É que como eu já estou acostumada a fazer assim, eu gosto de fazer os bolos dessa forma mesmo. Ali eu já tô com a espátula na lateral, tá vendo? Vou tentando alisar, onde falta eu preencho com mais chantilly lá da minha bacia, tá vendo? Já tá parecendo que tá um pouquinho liso, mas ainda tem algumas imperfeições ali na parte de cima, tá vendo? Da minha lateral. Então sempre vai pegando mais e vai consertando, pra sempre tampar esses buraquinhos que ficou. Esse bolo eu vou vir com outra cor também, que ele vai ser todo branquinho, mas eu vou vir com outro tom, que vai ser o amarelo, pra mim poder fazer a parte da cerveja, né, pra puxar um pouco mais com o tema. Ali eu já tô vindo com a minha espátula de textura, tá vendo? Eu coloquei bastante chantilly, então já dá pra mim vir com a espátula, ele já tava com o liso muito bom. E eu venho com a minha espátula de textura, eu quero que ela fique assim, mas não tão marcada, tá vendo? Então ela ficou ali bem discreta. É que eu não gosto do bolo totalmente liso. Eu evito um pouquinho deixar o bolo totalmente liso. Então, eu pego, às vezes, passo uma espátula só pra dar um detalhezinho, mesmo que seja pequeno. Eu gosto bastante de fazer dessa forma. Agora eu vou fazer as quinas do meu bolo, né? Sempre empurrando da ponta pro meio, da ponta pro meio. Assim, eu desmonto todas essas quinas e vou deixando elas bem lisinhas. Eu gosto sempre de fazer as quinas com essa espátula pequenininha, que ela vai ficando mais fina na ponta. Ela me ajuda bastante ali na parte de empurrar essas bordinhas pro meio, tá vendo? Aí rapidinho você faz essa parte de cima. Ali atrás eu percebi que estava faltando um pouquinho de chantilly, então eu vim colocando para poder consertar, porque eu não estava gostando da forma que ficou. E eu vim com a minha espátula de textura só para arrumar essa bordinha ali, essa quininha. Tá vendo? Ali eu finalizei já com a minha espátula de textura. Agora eu vou ter que novamente arrumar a minha borda. Então eu vou com a minha espátula fininha, tá vendo? Essa espátula eu sinto a minha mão mais leve para poder fazer essas quinas. Eu gosto muito, muito, muito desse modelinho dessa espátula. Tanto para limpar a bandeja, quanto para fazer as quinas. Vocês vão ver que eu uso bastante para fazer a limpeza também da bandejinha, porque ela é fininha, então não corre o risco de encostar no bolo. Então toda a parte de baixo, que tá esse excesso de chantilly, eu venho raspando com ela e depois eu passo com o papel toalha ou guardanapo. Aí assim eu consigo limpar todo o meu pratinho sem encostar no meu bolo.
Ali eu já tava finalizando a parte de cima, tá vendo? Dei uma limpadinha na espátula. Isso é importante também, sempre que viu que tem muito excesso na espátula, dá uma limpadinha, pra você não danificar o seu trabalho, né, que você fez, por ter um pouquinho a mais de chantilly ali na sua espátula que você não viu. Tá vendo o que eu falei? Eu gosto de usar, tá vendo? Agora eu tô usando a espátula que ela é curvadinha pra tirar, mas se for mais perto do bolo, eu gosto de usar sempre a fininha mesmo, porque ela não me deixa encostar no bolo. Ali como tava bem tranquilo e eu vou fazer uma camada na lateral desse bolo, então não tava me importando muito com encostar nessa decoração da parte de baixo, porque eu vou vir fazendo, né, a parte amarelinha do meu bolo para poder dar o destaque da cor com o tom do meu topo. Então por isso que eu não tava tão preocupada em fazer essa parte ali e encostar na minha decoração. Agora falta bem pouquinho, só falta terminar de limpar a bandeja para vir com outra cor. Esse bolo, eu comecei a fazer ele com rosetas, vocês vão ver que eu comecei fazendo as rosetas. Só que esse bolo é para um homem, então eu achei que as rosetas ficou muito feminino para esse bolo. Por mais que o tema era cerveja e tava remetendo mais o gosto dele. Mas por conta de ter as rosetas, eu acabei não gostando de ser para homem. Eu achei que com a das rosinhas ficou muito feminino. Então eu desmanchei as rosetas e fiz elas lisas, que ficou bem bacana também. Vocês vão ver daqui a pouco, quando eu estiver fazendo. Agora eu venho já com o chantilly na minha manga de confeitar e eu venho fazendo as rosetas que eu falei pra vocês, tá vendo? Elas ficaram muito bonitinhas, mas como eu pensei que o cliente poderia não gostar por conta de estar um pouquinho feminino, optei por desmanchar elas. Mas ali eu ainda faço uma boa parte com elas, tá vendo? A roseta também é bem simples de fazer. Você segura e roda, sempre pressionando com a mesma pressão. Se você apertar um pouco mais, pode ser que a sua rosa fique um pouquinho com um lado maior que o outro. Assim não, você só pressiona, mantém e roda. Pressiona, mantém e roda. É bem simples, tá vendo? E viu com uma graça essas rosetinhas. Ali eu já tava finalizando a camadinha, tá vendo? Aí eu olhei, ainda tentei fazer a parte de cima. Porque eu queria fazer o mesmo modelo que eu estou fazendo, né? Vocês vão ver no final. Mas eu queria com as rosetas na frente, que eu achei bem legal. Mas para homem eu acabei optando por desmanchar mesmo. Tá vendo? Ali eu continuo fazendo as rosetas. Vamos fazer toda a nossa lateral. Ali eu já tô finalizando a nossa carreirinha de rosetas. Mas eu já tô começando a olhar e ver que não ficou bacana. Aí eu não tô gostando. Eu pego o topo também pra ver, né, se vai combinar ou não. Só que eu não gostei. Então optei por desmanchar por enquanto que ainda dava tempo. Tá vendo? Eu tirei todo o meu chantilly ali da minha manga e eu vim com a minha espátula pra deixar ele liso. Eu tinha feito já um modelinho parecido, só que não era com o tema de cerveja, né? Eu tinha feito com um outro tema e eu gostei muito do modelinho, então acabei optando por fazer bem parecido. Não tem muita dificuldade, você vai colocar só o chantilly e depois vai vir alisando com uma espátula menor. Toma cuidado para não vir com uma espátula de alisar as laterais, que é aquela mais comprida, e você acabar borrando. Eu gosto de fazer com essas espátulas do kit, né? Porque elas são pequenininhas e eu consigo ter visão do que eu tô fazendo. Elas são bem fininhas. Então, pra mim, eu acredito que fica mais fácil fazendo dessa forma. Tá vendo? Ali já tá ficando mais lisinho. Depois eu vou arrumar essa partezinha que tá faltando, né, que eu não completei as rosetas. Então vai ficar com esse espaço mesmo, mas daqui a pouco eu venho consertando com mais chantilly. Fui limpar a minha espátula, porque eu vi que tava passando um pouquinho de corante branco, de chantilly branco, e tava manchando. Então, pra ter todo o cuidado, pra não ficar esses dois tons, que eu queria ficar só o tom mesmo do amarelo nessa parte de baixo, então fui limpar a minha espátula e agora eu vim repondo com mais chantilly. Tá vendo? Ainda ficou essa divisão do branco com o amarelo, da forma que eu queria mais ou menos o modelo. Tô finalizando ali a lateral. Dá um pouquinho mais de trabalho fazer dessa forma, mas fica muito legal também o resultado. Eu já fiz alguns bolos desse mesmo modelinho, às vezes um pouquinho menor, um pouquinho maior, mas sempre nesse mesmo estilo. E ficam muito legal. Tô quase finalizando a parte de trás, tá vendo? Eu não quero passar mais que isso, senão vai acabar cobrindo o branco. Então pra mim esse tamanho tá ótimo. A quantidade de chantilly também não tá muita, porque eu fui alisando, né? Então eu acabei tirando um pouquinho desse excesso. Então, do jeito que tá, pra mim já tava ótimo.
fui fazer a limpeza ali da lateral. Agora sim eu tenho que tomar um pouquinho mais cuidado, porque essa parte ela vai ficar visível. Então tem que tomar um cuidado pra você não borrar o seu trabalho nessa parte, né? Porque é a parte final. Então eu sempre ou faço com a espátula, ou eu pego e dobro o guardanapo ou papel toalha fazendo uma pontinha. E essa pontinha eu chego bem perto da minha decoração, mas eu não deixo o excesso encostar, que senão borra mesmo, tá vendo? Sempre fazendo dessa forma. Ali eu já tava quase finalizando. Nessa parte eu uso muito papel toalha ou muito guardanapo. É bastante mesmo, já pra não correr o risco de borrar ou o excesso encostar nessa parte da decoração do meu bolo. E eu tenho que fazer novamente o alisamento, porque aí dá um pouquinho mais de trabalho de arrumar algo que já tá pronto. Mas a decoração ela é basicamente essa. Ela tá quase pronta, eu vou fazer só a limpeza e eu vou vir com o meu topo. Tá vendo ali? Eu tô quase finalizando. Agora ele limpinho, todo bonitinho. E eu vou vir com o meu topo. Lembrando que toda vez que você encostar o seu topo no bolo, ele tem que ter uma proteção. Então eu sempre coloco uma fita atrás, coladinho no meu topo. Assim impede do topo entrar em contato com o chantilly e o chantilly com o topo. Então não borra nenhum dos dois, né? Não transfere e não deixa o meu topo danificar. Então eu sempre gosto de fazer dessa forma e ele pode ficar ali até na geladeira que não danifica. Em cima eu vou vir com os topos, né, que são os baldinhos de cerveja, as cervejas em garrafinha, também tem as canecas. Esse topo eu mesma que fiz, né, foi bem rapidinho. Eu tive só trabalho para recortar e colar eles, é claro, mas foi bem rapidinho. Aqui eu já tô com o meu bolo quase pronto, tava só encaixando ali certinho para espalhar meus topos, que eu queria deixar bem espalhadinho, sabe? Pra quando olhasse, ver que tem bastante cerveja bem coloridinho ali por cima, pra não ficar muito branco, porque o topo eu achei que ficou bem branco. Eu não quis fazer nenhum detalhe em cima, né, pra não cobrir também os topos, porque eles são pequenininhos. Então eu quis fazer dessa forma mesmo. Ali já tava finalizando, tá vendo? Colocando os últimos. Já já eu mostro pra vocês como que ficou esse bolo. Então já vai deixando um like pra gente, não se esquece de se inscrever no canal e comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se vocês gostam de vídeo como esses, mostrando o passo a passo da decoração do bolo, ou se você tem algum tema específico que vocês querem ver aqui, tá bom? Então escreve aqui embaixo, deixa nos comentários que a gente olha e responde todos os comentários. Eu coloquei um pouquinho de glitter em todo o meu bolo, porque eu achei bem bacana, né? Eu achei que faltava alguma coisa ali. Não coloquei muito, pra não chamar tanta atenção. Mas eu vim com a bombinha só colocando um pouquinho de um lado, um pouquinho por cima. E aqui do outro lado também nas laterais. Só pra dar um toque final. Tá vendo? Ali bem pouquinho, não precisa ser muito chamativo. Mas dá pra ver já que tem um pouco de glitter. Ali eu já tava finalizando, fui só desmontar a bombinha, tá vendo? E agora eu vou mostrar pra vocês o nosso bolo finalizado. E ele ficou assim, tá vendo? Com um pouquinho de glitter, tá vendo que tá bem delicado o glitter? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima!